Aqui nos reunimos mais nessa singela oportunidade, né, que Deus nos permite como fonte de aprendizado, troca de experiências e de nossas vivências também no mundo em que nós vivemos hoje, né? E eu acho que é sempre uma grata satisfação quando nós podemos nos reunir, né? Não apenas aqui entre nós que compomos este grupo, mas quando nós podemos trazer para dentro deste ambiente, né, pessoas diferentes, de centros diferentes, né, compartilhando as suas experiências e com as quais nós também estamos podendo compartilhar as nossas experiências, os nossos aprendizados. A doutrina espírita é isso, né? Ela não é o produto de uma só mente e ela não é o produto de um só espírito. Kardec se fez para todos nós, né, o grande intérprete, o codificador do pensamento dos espíritos em relação àquilo que se tornava possível, né, para a humanidade da Terra, no que diz respeito, né, a toda uma temática, né, que para alguns ainda se revestia de muitos mistérios, né, e para outros eram causa de até mesmo heresia. Você defender certos princípios, certos postulados que em vários aspectos se contrapunham em relação àquilo que a igreja e outros segmentos da sociedade defendiam. Tá? Falar sobre os espíritos no século XXI é uma coisa muito fácil. Falar sobre a criação do mundo no século XXI tornou-se mais fácil. Mas falar sobre essas questões no século passado ou em séculos passados, né, realmente era uma coisa desafiadora. Tá? Então, quando nós falamos em termos de doutrina espírita, a primeira coisa importante que nós devemos ter em mente, meus amigos, né, é que a doutrina espírita ela não é uma doutrina fácil. Ela é uma doutrina, como nós gostamos de dizer, né, de enganosa simplicidade. Numa leitura rasa parece tudo tão simples, né? Parece que a gente entendeu tudo, mas na verdade ela é uma doutrina muito complexa. Por quê? Porque os seus assuntos, aquilo sobre o que ela se debruça ou que ela se propõe a levantar, né, os véus, né, que encobriam, né, muitos segredos, né, na natureza, né, é algo muito complexo. Por este motivo, né, é que nós devemos, entendeu, compreender que a melhor forma de nós entendermos a doutrina espírita é nós entendermos como era o pensamento de Allan Kardec. Né? Como Allan Kardec racionalizou o pensamento dos espíritos, né? Dando-lhe coerência, dando-lhe uma lógica e fazendo com que, né, aquilo que nós não compreendíamos, né, e que até hoje nós ainda temos uma certa dificuldade, né, esteja no alcance da compreensão humana. Por isso os espíritos, quando apresentam a doutrina espírita, eles precisavam, né, que ela viesse, ou melhor, que ela tivesse uma mente do encarnado, né, para que as palavras e para que os pensamentos, né, pudessem ganhar uma corporificação, né, no alcance da mentalidade humana. Então, os espíritos são eles que nos apresentam a doutrina espírita, mas eles se valeram do encarnado, da pessoa do nosso irmão Allan Kardec, né, para que o pensamento deles pudesse ter um corpo, né, ter uma racionalidade, ter uma coerência e estar no alcance de uma compreensão de todos nós que aqui estamos encarnados. Então, a primeira coisa importante quando nós falamos em doutrina espírita, né, é nós procurarmos entender, né, como é que ela foi consolidada. Tá? Por que nós dizemos isso? Porque muitas das vezes a gente toma o referencial de consolidação da doutrina única e exclusivamente a partir daquilo que nós lemos nos livros da codificação. Ou seja, né, os 5 livros básicos, né, que nós temos como os 5 livros primeiros e primários da literatura espírita,
Livro dos Espíritos, né? Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, né? O Céu e o Inferno, ou seja, são os 5 livros primários. Tá? E vamos encontrar ainda outros livros que são da Lavra de Allan Kardec, como é o livrinho lá pequenininho, que às vezes as pessoas nem leem muito, que é o livro O que é o Espiritismo. Vamos encontrar obras póstumas, né? Vamos encontrar também toda a coletânea da Revista Espírita. Tá? Ou seja, se nós queremos entender o que é a doutrina espírita, nós precisamos compreender como que esses livros foram sendo consolidados. Tá? E aí é que nós vamos verificar, né, que eu costumo dizer, né, a genialidade do nosso irmão Allan Kardec. Por que nós estamos falando da genialidade dele? Né? Porque imaginemos, no século XIX, meados do século XIX, né, os estranhos fenômenos que pipocavam na América do Norte, esses fenômenos cruzam o Atlântico, né, vão explodir na Europa, né, e todo mundo se divertindo com os fenômenos, mas sem que alguém se predispusesse a mergulhar e enxergar o que os fenômenos traziam além de uma mera diversão. Foi isso que aconteceu com o nosso irmão Allan Kardec, ou seja, quando os fenômenos saem da América do Norte, aportam na Europa e lá despertam, né, a curiosidade, a atenção dos homens de saber. E Kardec foi um desses homens de saber, aquele que havia sido designado, né, por Deus para que se fizesse um instrumento da codificação do planeta Terra, né? E Kardec se debruça sobre os fenômenos para enxergar nele, ou para extrair deles, né, aquilo que transcendia o que de verdadeiro, né, e de lógico e de coerente, né, estava sendo apresentado a partir da manifestação dos Espíritos. Tá? Já sabíamos que eram os Espíritos. Por quê? Porque esta informação havia sido, ou seja, havia migrado da América do Norte para a Europa. Agora, o que eram os Espíritos? Quem eram? Essas respostas, elas se fazem apresentar a partir do momento que inicia o trabalho do nosso irmão Allan Kardec, tá? Com o primeiro livro da codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos. Tá? Um livro que é um compilado de perguntas e respostas, um livro que teve 2 edições, basicamente, uma edição com 517 perguntas, mais ou menos, e a edição definitiva, que é a edição que nós estudamos hoje, com 1017, 1018 perguntas, né, aonde Allan Kardec procurou explanar, ou não vou falar assim, eu ia falar explorar, né? Mas não é essa a melhor palavra, né? Onde ele procurou extrair dos nossos amigos espirituais, entendeu? Todas as respostas, né, que de alguma forma, né, permeavam as dúvidas e os questionamentos na história da humanidade. Tá? E aí nós vamos verificar o nosso irmão Allan Kardec, começando, por exemplo, falando sobre a questão de Deus. Né? Afinal de contas, o que é Deus? A visão que nós tínhamos até então era a visão que nos remetia, né, aos textos sagrados. Né? A visão que nós vamos buscar lá no Velho Testamento, né, vai passar pelo Novo Testamento com a abordagem que Jesus apresenta em relação ao que é Deus. Né? É Jesus quem nos apresenta Ele como um Pai e não apenas como um Criador, né? Que há uma certa diferença nessa questão, né? Ser o Criador de uma coisa, né? Ser o Criador de algo, não atrai para esse algo, né, uma relação, né, de filiação, né, de proximidade, que é aquilo que nós vamos encontrar quando Jesus diz que Deus é o nosso Pai, né? É o supremo Criador de todo o universo, como foi explicado, né, ou foi comentado pelos Espíritos na época da codificação, tá? Mas é Jesus quem nos apresenta Deus como sendo o nosso Pai. Tá? Então nós vamos verificar na codificação espírita, nosso irmão Allan Kardec, né, perpassando por todos esses assuntos,
né, que de uma certa forma assombravam a humanidade desde as épocas mais longínquas. Né? Nós vamos encontrar lá no livro do Novo Testamento, o livro do Novo Testamento não, o livro do Velho Testamento, o primeiro livro do Velho Testamento, o livro Gênesis. Tá? Lá nós vamos encontrar, né, a criação do mundo em 6 dias. Lá nós vamos encontrar como foi a criação do primeiro homem, a criação de todas as espécies. Tá? E obviamente que nós vamos verificar naquela abordagem, né, uma visão extremamente, né, calcada e cunhada, né, com os pressupostos e as premissas consideradas válidas pela Igreja, tá, durante dezenas, para não dizer algumas centenas de séculos. Tá? Por quê? Porque nós temos que compreender que naquele período da história, tá, nós temos que reconhecer que a Igreja fazia não só o papel da religião, mas também a ciência. A ciência, naqueles primeiros tempos, tá, ela era calcada basicamente, entendeu? Pelos religiosos. Então, muito daquilo que nós, né, vamos encontrar a título de ciência, traz de uma forma muito forte, né, certos, né, conceitos, certos dogmas que foram firmados a partir da Igreja. E aí vai explicar ou vai justificar, né, muito daquilo que, passados essas dezenas de séculos, né, essas centenas de séculos, tá, nós vamos encontrar na explicação dos Espíritos o que de fato foram aqueles 6 dias da criação do livro Gênesis. Né? Nós vamos encontrar a ciência dizendo, né, que de forma alguma, racionalmente, cientificamente, o mundo poderia ter sido criado em 6 dias, tomando a cronologia, né, das horas que nós temos nos tempos modernos. Tá? São os Espíritos que vão nos explicar que, na verdade, os 6 dias são 6 períodos. Tá? Cada um desses períodos, né, tiveram épocas assim incontáveis no nosso calendário, mas que foi o tempo necessário para o quê? Para que a Terra, a partir da sua criação nas mãos de Deus, né, pudesse acomodar, né, todas as forças que foram necessárias, né, para que toda a parte da geografia do planeta, né, tudo aquilo que foi criado em termos, né, da sua geologia, geografia, biologia, pudesse se acomodar e ter espaço para tudo isto. Ou seja, desde os reinos mineral, vegetal, animal, até a chegada do próprio homem. Tá? E aí nós vamos compreender melhor aquilo que nós falamos sobre a figura de Adão como o primeiro homem, né? E a relação que nós temos hoje em relação àquele primeiro homem e as espécies que já existiam. E aí nós vamos encontrar as espécies animais, tá? E nós vamos compreender, né, o que de fato foi Adão. E isso nós vamos encontrar na explicação dos Espíritos, no corpo da doutrina espírita. Tá? Explicando que, na verdade, né, pergunta de Allan Kardec e resposta dos Espíritos. Né? O nosso irmão Adão, ele simboliza toda uma coletividade de espíritos que chegaram à Terra. Mas, conforme afirmam os Espíritos, ele não foi nem o primeiro e nem foi o único a partir do qual criou-se toda a população do planeta Terra. Então, nem foi o primeiro e nem foi o único, tá, a partir do qual surgiu toda a população do planeta. E por que isso é tão importante? Né? Porque durante muito tempo, esse tema, né, assombrou todos os conceitos, né, no imaginário das massas. Né? Terá sido ou não Adão o primeiro? Né? Se ele não foi o primeiro, né, como a Terra foi, né, abrangeu toda a população que nós encontramos nela. Né? Então é nesse sentido que nós dizemos que, se nós queremos compreender a doutrina espírita e todos os assuntos pelos quais ela perpassa, nós não podemos estudar uma única obra.
Esse tema, por exemplo, sobre, né, o primeiro homem, a encarnação dos espíritos na Terra, nós iremos encontrar pelo menos 3 ou 4 obras da codificação espírita tratando particularmente desse tema. Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos Allan Kardec perguntando e os espíritos respondendo sobre essa questão do primeiro homem, sobre a encarnação dos espíritos no planeta Terra. Nós vamos encontrar esse mesmo tema no livro Gênese, também de Allan Kardec. Nós vamos encontrar esse mesmo tema em vários artigos que foram publicados por Allan Kardec na Revista Espírita, e particularmente na Revista Espírita. Eu estou dando ênfase à Revista Espírita, por quê? Porque quando nós dissemos ao início que para nós compreendermos bem o que é a doutrina espírita, nós precisamos entender a racionalidade que Kardec aplicou a ela. Por que nós estamos frisando essa questão? Por uma questão muito simples, meus amigos. Vou dar um exemplo. O tema sobre a questão da encarnação dos espíritos no planeta Terra. Nós sabemos que quando os espíritos começaram a encarnar no planeta Terra, de fato já existiam outras espécies. E isto converge com o que está escrito no livro Gênesis, lá da Bíblia. Ou seja, quando Adão foi criado, já existiam outras espécies que faziam parte do cenário da Terra. Os espíritos superiores, quando respondem a Allan Kardec sobre isso, também asseguram que isto é verdadeiro. O que não é verdadeiro é aquele período cronológico de tempo que o livro Gênesis apresenta em dias e que os espíritos esclarecem que não foram em dias, ou seja, foram longos períodos, mas procurando demonstrar que houve uma sucessão de ações e fatos até que os espíritos pudessem tomar um corpo de carne no planeta Terra. Bom, feito esse esclarecimento, ou seja, quando os primeiros espíritos começam a encarnar no planeta, já existiam outras espécies animais. E aí teve um artigo muito interessante que Kardec publica lá na Revista Espírita de 1862. Foi um artigo que ele intitulou sobre a questão, uma hipótese sobre a encarnação dos espíritos em corpos de animais. Ele queria dizer, na verdade, o seguinte: a hipótese que ele lançava: será que os primeiros humanos, os primeiros espíritos, ao se encarnarem na Terra, se valeram dos corpos dos macacos antes de tomarem os corpos humanos? Isso foi uma hipótese que Kardec lançou num artigo na Revista Espírita de 1862. No livro Gênesis, que é de 1868, Kardec vai voltar a este assunto. Só que desta feita, ele já não lança mais como uma hipótese. Ele faz o esclarecimento que aquele artigo que está na Revista Espírita de 1862 foi lançado apenas como uma hipótese, como uma teoria, como forma de testar a compreensão e a apreensão das pessoas sobre o assunto. Obviamente que o artigo iria provocar o debate, e na medida que provocava o debate, fazia fluir das pessoas o entendimento que cada um tinha. Ou seja, Kardec utilizava a Revista Espírita como um grande laboratório dos assuntos. Esse assunto particularmente, ele faz essa provocação em 1862 e 6 anos depois, quando ele escreve o livro Gênesis, ele traz o assunto aperfeiçoado pelo tema e validado não apenas pelo esclarecimento dos espíritos, mas por aquilo que se revelava consensual em termos de informações diferentes,
por médiuns, ou seja, informações iguais, por médiuns diferentes e que não se conheciam, que é o que Kardec chamava da universalidade do ensino dos Espíritos, esclarecendo sobre esse tema. Tá? Por que nós estamos esclarecendo isso? Porque não me basta, por exemplo, querer enfrentar esse tema da relação dos homens com os animais, lendo apenas e tão somente o que está escrito num único livro da codificação espírita. Então, se eu pegar apenas o livro dos Espíritos, eu terei ali uma abordagem. Mas para que eu possa ampliar o meu entendimento, eu tenho que pegar esse mesmo assunto em relação àquilo que foi desenvolvido por Allan Kardec em outras obras, e principalmente o que foi desenvolvido por ele a partir da Revista Espírita. Qual é o grande problema nesse sentido? É que nós vivemos num momento na Terra em que ninguém gosta de ler. Não é isso? Se você passa uma leitura que tenha mais de uma página, as pessoas se cansam. Se você passa um livro para que as pessoas leiam, que tenha mais do que 50 folhas, as pessoas não leem. Por quê? Porque nós nos acostumamos, né, com o produto da geração fast food. Ou seja, é tudo rápido. Eu não posso perder tempo com nada. Então, se eu saio para almoçar, eu não posso gastar 1 hora para almoçar. Né? Eu só tenho 10 minutos para almoçar, então, o que é melhor? Eu comer, né? Exemplo, um prato de arroz com feijão, ou eu comer um lanche? Não, eu vou comer um lanche, porque o lanche eu como em 5 minutos e já volto à minha atividade. Nós queremos trazer para o aprendizado espírita esta mesma cultura fast food. Acontece, meus amigos, que a doutrina espírita, ela não é uma doutrina em que nós possamos apreender todo o seu conteúdo nesse jeito fast food de ser. Ela é uma doutrina cultural. Ela é uma doutrina que o próprio Allan Kardec nos apresenta como sendo, né, uma ciência, uma doutrina filosófica. E não se faz nem ciência, nem cultura e nem filosofia no jeito fast food de ser. Então, para que nós possamos de fato compreender toda a complexidade pela qual, né, perpassa a doutrina espírita em variados temas, nós precisamos estudar profundamente tudo aquilo que a doutrina espírita nos apresenta. Eu dei apenas um exemplo, ou seja, sobre essa relação dos homens e a relação dos animais. Né? Kardec vai dizer que não terá sido nada de extraordinário, né, se de fato os primeiros espíritos que encarnaram na Terra tenham se valido dos corpos dos primatas para suas primeiras experiências. Por quê, gente? Porque a ciência de hoje atesta, né, que algumas espécies, como é o caso, por exemplo, né, dos orangotangos, né, eles têm 97%, né, do que nós temos na nossa constituição física. Ou seja, 3% nos diferencia deles. É óbvio que são 3% essenciais, que os diferencia enquanto animais de nós enquanto espíritos. Mas são apenas 3%. Significa dizer que os primeiros espíritos que encarnaram aqui podem sim terem se validos do corpo dos animais, ou do corpo dos macacos, que eram os mais próximos, né, os primatas mais próximos, para fazer as suas primeiras experiências no planeta Terra. Kardec não fala nem que é, nem que não é, mas ele fala que é racional você acreditar que isto é uma possibilidade. E é uma possibilidade que a ciência, entendeu, encontra parâmetros para contemplar a sua possibilidade. Vários assuntos pelos quais perpassa o conhecimento espírita são como estes, ou seja, admite diferentes possibilidades, mas para que nós possamos compreender a cada um deles, nós não podemos nos limitar a estudar a doutrina espírita apenas no jeito fast food de ser. A doutrina espírita é uma doutrina que ela demanda estudo.
Ela demanda leitura, demanda que nós façamos, procuremos uma interface entre aquilo que a doutrina espírita está apresentando a partir do ensino dos espíritos, com aquilo que a ciência da Terra, está apresentando a partir dos seus estudos, das suas pesquisas, do laboratório da natureza. Então nós precisamos estudar a doutrina espírita sempre buscando essa interface entre aquilo que os espíritos nos ensinam e aquilo que a ciência está a confirmar. Muitas das vezes, certos assuntos, meus amigos, foram apresentados, em épocas distantes e só estão sendo confirmadas agora. Vejam, por exemplo, esse tema sobre a questão do corpo dos macacos ou dos animais, e o aproveitamento em relação à encarnação dos espíritos. Vejamos, meus amigos, que há poucas semanas atrás, para ser mais exato, há coisa de 3 semanas atrás, nós tivemos o primeiro transplante de um rim de um porco para um ser humano. E esse paciente, que recebeu esse transplante, nos Estados Unidos, foi feito através de um médico brasileiro. Esse paciente recebeu alta esta última semana, e já está convalescendo no seu lar. Obviamente, agora vai passar por todo um processo de acompanhamento, no sentido de verificar, a validade da medida e o aproveitamento, de uma peça, de um órgão de um animal, em benefício da saúde humana. Ou seja, nós podemos ver como uma grande heresia teórica, nós acharmos, que os primeiros espíritos que chegaram na Terra, naquelas épocas longínquas, tenham se valido do corpo de um macaco. Ora, por que no século XXI, na era cristã, nós não achamos nenhuma heresia, transplantar o rim de um porco no corpo de um ser humano para salvar a sua vida? Então nós vemos que muitas coisas que foram apresentadas, foram debatidos e foram discutidos em épocas distantes, o próprio tempo está cuidando de atestar para nós, que são medidas válidas, racionais e coerentes, e que de fato muito daquilo que no passado eram causa de heresia, hoje a ciência reconhece expressamente como parte de uma verdade. Nós não precisamos ir muito longe para verificar que há não muitos séculos atrás a Terra era considerada como o centro do universo. Tudo girava em torno da Terra. Os primeiros que ousaram contestar um dogma da igreja, que era um dogma da igreja, tiveram que abjurar sob o risco de serem sentenciados pela Inquisição. Ou seja, aquilo que alguns no passado acreditaram, comprovaram, mas não podiam reconhecer, não passaram muitos séculos e hoje nós já sabemos a insignificância do planeta Terra em relação ao seu tamanho e à sua dimensão no conjunto dos astros que nos circundam. Ou seja, nem o homem se faz o único ser inteligente da criação, porque nós já sabemos que os animais também são seres inteligentes, nós também já sabemos que os animais, eles detêm uma capacidade de exercer atos limitados de vontade, ou seja, não é igual ao ser humano, mas, o ser humano no sentido do espírito, mas são seres da criação num processo também de evolução. Ou seja, nem o homem é um ser único da criação, o único ser inteligente da criação, assim como nem a Terra é o único planeta no entorno do qual tudo gira nessa imensidão sem fim. Em outras palavras, meus amigos, muitos conceitos ainda estão sendo debatidos. Muitos conceitos já nos foram apresentados de épocas distantes e aperfeiçoados esses conhecimentos para essa época moderna. Esta é a nova era
entendeu? Que alcança a humanidade. Uma nova era em que não mais dogmas não sustentáveis pela ciência, entendeu? Conseguem sobrepor-se à razão, à lógica e ao bom senso. A doutrina espírita é isto. Se nós queremos compreender os vários assuntos pelos quais nós perpassamos o conhecimento espírita, nós precisamos nos debruçar num estudo sério, profundo e em recolhimento. Um estudo aprofundado sobre todos os temas. Então, quando eu vou estudar sobre Adão, por exemplo, não basta apenas eu ler o que está no livro Gênesis, não basta apenas eu ler o que está no livro dos Espíritos, não basta apenas eu ler o que está no livro A Gênese de Allan Kardec, ou aquilo que está em vários artigos que foram publicados na Revista Espírita. Eu preciso pegar tudo isto que eu li nesses apontamentos e recorrer àquilo que a ciência define como ser primitivo. O que é o homem primitivo? Qual é a idade do homem primitivo? Nós vamos verificar, por exemplo, que os próprios espíritos reconhecem que esse espírito, ou seja, que simboliza toda uma raça que nós chamamos de Adão, de fato, ele viveu na Terra algo em torno de 4.000 anos antes de Cristo. Agora, nós hoje já sabemos, por variados estudos, por outras áreas da ciência, que a espécie humana data de muitos milhares de anos antes da era cristã. Ora, significa dizer que quando Adão, ou esta falange de espíritos que ele representa, aportam na Terra, aproximadamente nesta época, já existiam muitos milhares de espécies e de homens e de civilizações que antecederam a ele. E onde é que nós vamos encontrar isso? Nós vamos encontrar isso em vários apontamentos de várias áreas das ciências, através da arqueologia, através da paleontologia, da biologia, da própria química, no estudo dos fósseis. Ou seja, eu não posso compreender esse tema sem me valer de outros conceitos que se encontram nas áreas das ciências. A ciência espírita é isto. Para que nós possamos compreendê-la em amplitude, nós necessariamente precisamos recorrer a tudo aquilo que já foi escrito pelos Espíritos e a tudo aquilo que já foi ensinado, explicado pelos Espíritos. Nós não podemos mais viver numa época em que a gente acredita naquilo que as pessoas dizem e naquilo que os Espíritos dizem, simplesmente porque eles trazem nomes bonitos. Até hoje, a doutrina espírita, ela tem se valido, pela exatidão dos conceitos. Significa dizer que, se em algum momento, aquilo que se fala em nome da doutrina espírita contrapor-se àquilo que a ciência já comprovou, nós haveremos de acompanhar o que a ciência já comprovou e ressignificar aquilo que está sendo dito como produto do ensino espírita, ou como produto do ensino dos espíritos. Por isso que eu digo aos irmãos que a melhor forma de compreender a doutrina espírita é compreender como que Kardec pensava, como que Kardec construía o conhecimento, como que Kardec testava os conhecimentos e as informações que eram apresentadas pelos Espíritos. Ou seja, ele não se valia ou não tomava por verdade absoluta aquilo que era apresentado pelos Espíritos, simplesmente porque foram os Espíritos que apresentaram. Em outras palavras, meus amigos, a melhor forma de nós compreendermos a doutrina espírita é nós jamais afastarmos de um princípio de razão, de lógica e de bom senso. Que Jesus nos abençoe a todos. Esperamos que esse tema provocativo seja apenas uma forma de estimular a todos vocês que se interessam pelo conhecimento espírita a não se limitarem à leitura rasa, pequena, rasteira, superficial daquilo que se fala em nome da doutrina espírita.
A melhor forma de compreender a doutrina espírita é exatamente a partir, do estudo completo de todas as suas obras, um estudo meditado, reflexivo e sempre se valendo, das terminologias, tomando as terminologias e verificando qual a aplicação científica que é dado para certos conceitos. Por isso que eu falei, tomei o exemplo de Adão, o homem primitivo, os primeiros espíritos que chegam na Terra e como é que tudo isso conversa com os conhecimentos atuais que nós podemos encontrar. Em outras palavras, se nós temos a figura de Adão, entendeu? Que em tese viveu na Terra aproximadamente há 4.000 anos antes de Cristo, a ciência já comprovou que os primeiros, ou os primatas do gênero Homo, Homo sapiens e toda a família Homo, nós temos aí alguns milhares de anos, quase 1 milhão de anos, que já fazem parte da vida humana sobre a Terra. Que Jesus abençoe a todos, muita paz, e até uma próxima oportunidade.